Daí galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje a gente vai conversar sobre a história de um senhor de quase 90 anos, conhecido como o passeador de livros, que leva aí livros pela cidade de a pé. E ele vai ver aí toda a sua vida sendo ameaçada de terminar tudo que ele gosta. E talvez a resposta dos seus problemas esteja numa garotinha de 10 anos. E essa história eu li no livro. E o livro que a gente vai conversar aqui hoje é O Passeador de Livros, do Carsten Rey, publicado originalmente em 2020, na sua língua original, que é o alemão, e que eu não tenho nenhuma capacidade de pronunciar. Mas antes de a gente ir ao livro em si, eu queria pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, curtir, compartilhar e ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeos novos aqui no Li no Livro. E também, se você gostar desse livro e quiser adquirir, se puder, compra com o meu link. Aqui nessa história a gente vai acompanhar o Carl. O Carl é um senhor aí de seus 80, 90 anos, mais ou menos, que ainda trabalha em uma livraria que ele passou lá a vida inteira trabalhando. E ele tem digamos assim, um trabalho bem peculiar no momento que ele entrega pessoalmente alguns livros para alguns ali moradores da cidade, alguns clientes fiéis dele há muito tempo. Então ele pega ali os livros na livraria e vai de casa em casa entregando esses livros. Digamos que é um trabalho diferenciado ali da livraria em que ele está. E a parte mais legal, assim, é que o Carl, ele tem alguns apelidos que ele dá para essas pessoas que ele visita quase que diariamente, que são personagens de alguns livros. Então, por exemplo, tem o Sherlock Holmes, tem alguns outros, eu não vou lembrar de cabeça todos eles, o Mr. Darcy, né, de Orgulho e Preconceito e tudo mais. Ele vai criando, então, essas relações com esses clientes, que ele chama, claro, não para eles diretamente, mas que ele apelida. E tudo vai mudar na vida do Carl, na verdade tudo já está mudando, né, porque as livrarias estão se atualizando, tudo tá vindo um pouco mais novo, um pouco mais rápido, mas tudo realmente vai mudar quando ele acaba encontrando uma garotinha que chama ele de O Passeador de Livros, que vai pedir ali para acompanhar ele nessas aventuras diárias de levar esses livros. E sua vida vai virar de ponta cabeça, né? Então, basicamente, a gente vai ver essa relação dos dois começando. Quando eu recebi a caixinha do Intrínsecos, que foi a caixinha que finalizou o clube, né? A última caixinha, que eu vi que era uma história sobre livros, sobre um senhor, né? E uma relação dele com uma menininha. Um livro de 200 páginas, de uma diagramação extremamente boa. Deixa eu mostrar aqui rapidinho nessa edição da Intrínsecos. Não sei se a edição final vai vir assim, mas nessa edição que eu tenho aqui, ela veio muito gostosa de ler, assim, uma fonte super grande. Eu não passei 2 vezes, peguei pra ler, porque era justamente o tipo de livro que eu estava com vontade de ler no momento que eu acho que eu precisava. Tava numa época que minhas leituras não estavam fluindo muito. Tava lendo um livro um pouco mais de terror, um livro que tava muito difícil, que também vai ter resenha aqui no canal, se ainda já não tem, que é o do Shug Ben. E daí eu falei, preciso de uma leitura rapidinha, gostosinha, que vai me envolver, e sem pensar 2 vezes comecei esse livro. Confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de gostar de livros um pouco menores. Eu não me envolvo às vezes tanto assim com a história. Tem livros que realmente eu acho que 200 páginas, cento e poucas páginas é o suficiente para contar o que ele se propõe, mas tem livros que para mim geralmente falta bastante, falta construção de personagem, construção de relação. Então, eu já tenho um pouco essa limitação, assim, de livros com menos de 300 páginas, eu já fico um pouco com o pé atrás, porque eu sei que eu tenho essa, digamos assim, essa inclinação a não gostar tanto assim de como a história é contada. Então eu já fui lendo, mas meio me preparando e tentando não focar tanto nisso. Mas é inegável o tanto que essa história, ela tem aquela vibe de eu amo os livros, tá, tipo, totalmente descrito no personagem do Carl, todo esse amor dele. Outra coisa que é muito legal, ele cita muitos livros, ele fala de muitos livros, então você tá sempre aquela vontade de falar, nossa, esse livro eu queria ler, esse livro eu queria ler. E é óbvio, né, eu acho que o sonho de todo leitor é ter uma livraria, trabalhar numa livraria que seja, né, claro, a parte romantizada da história, né, de ter um negócio que não é tão fácil de ter assim, principalmente no Brasil, ou de trabalhar, que também não é tão fácil. O pessoal que trabalha em livraria fala bastante, né, deve ser bastante cansativo, inclusive. Mas, enfim, todo esse lado que a gente fantasia, que a gente romantiza, de estar dentro desse ambiente, de você estar cercado por livros o dia inteiro, de você ter, digamos assim, o seu ganha-pão relacionado a uma coisa que você ama tanto. Então, é super aquela vibe, assim, de, nossa, eu queria muito viver essa vida que ele tá vivendo. E não tem como, eu acho que, mesmo que você não goste tanto, assim, da história, do desenrolar, se ela é grande, se ela é muito pequena, se ela deveria ser maior,
é inegável que você vai se divertir, que você vai se pegar sorrindo, assim, em diversos momentos, porque, pelo menos pra mim, é um mundo que eu amo. Outra coisa bem bacana que eu acho que o livro traz, que foi uma sacada muito legal, foi trazer o personagem da menininha, que é a Sasha. Então, que ela tem ali seus 10, 12 anos, não lembro exatamente. Então, tem esse conflito de gerações entre o Carl e ela. E a relação dos dois também é muito interessante, assim. A Sasha é uma menina muito alegre, muito espontânea. E vai trazer esse contrapartida com esse cara que tem esse mundo mais fechado, né? Que é uma coisa que todo leitor tem, né? Apesar de hoje em dia eu acho que a internet aproxima bastante a gente. Eu conheci muitas pessoas através do canal, através de outras leituras coletivas que, né, se tornaram amigos, pessoas que eu falo diariamente, que a gente conversa sobre os livros. A internet tem essa aproximação, traz essa aproximação para quem se propõe a isso, mas ao mesmo tempo a leitura, ele é um hobby, né? É uma paixão muito solitária, né? Você passa muito tempo sozinho lendo. E eu como leitora particularmente, eu ainda consigo, por exemplo, ficar lendo numa sala onde as pessoas estão falando, onde as pessoas estão fazendo outras coisas. Eu tenho digamos assim, essa vantagem. Mas mesmo assim, a maioria, eu acho, né? Tem horas que realmente não é todo lugar, né? Mas geralmente você precisa ficar num lugar, num canto mais quieto, mais afastado, você precisa se concentrar. Você não pode conversar com outras pessoas, então eu acho assim a leitura um hobby extremamente solitário. Apesar dos pesares, a gente conversar, trocar ideias e tudo mais. Então, acho que esse mundo dos dois é muito conflitante. O Carl, nesse mundo fechado dele, nesse mundo, de certa forma, até erudito, né? Quando às vezes as pessoas, né, infelizmente, né, quando leem, começam a ler coisas mais, assim, digamos, chamados alto nível da leitura, começam a se sentir um pouquinho mais arrogantes. Em contrapartida com a Sasha, que é aquela menina criança, nova, aberta a experiências e tudo mais. Então acho que essa foi uma sacada muito legal do livro. Entretanto, uma mesma coisa que eu achei legal, que foi a criação da personagem da Sasha, a Sasha pra mim foi um probleminha, digamos assim, pra comprar a ideia do livro, porque ela é muito comunicativa, ela é muito esperta, ela é muito inteligente, ela é tipo uma criança. Então ela bola ao longo do livro alguns planos ali pra acontecer as coisas que ela quer que aconteça. E é aquela coisa assim de você ver que é um personagem que é muito mais adulto do que a idade do personagem, assim. Então, de alguns momentos eu fiquei assim, tá, né? Calmou que também a menina já tá se superando aí. E outra coisa também é a própria concepção da personalidade dela, assim. O que eu acho que é super legal, essa parte em especial é mais pra citar mesmo, não me atrapalhou na leitura, mas ela é descrita como uma menina tadinha, outsider da escola. As crianças zoam ela porque ela gosta de ler. Ela sofre aquele bullying, assim, não tão violento, mas um leve bullying ali por ser uma menina um pouco mais diferentona, digamos assim. Mas em contrapartida, ela é super animada, super esperta, super pra cima. Então, assim, eu achei um pouco conflitante, assim, como eles querem descrever, querem colocar ela como a deixada de lado, mas ao mesmo tempo ela é a pessoa mais descolada do mundo. Então, acho assim um pouco forçado, mas como eu disse, não chega a atrapalhar porque realmente o foco da história do livro mesmo vai para outro lado. Outra coisa que eu tive um pouquinho de dificuldade, assim, que realmente teve um momento do livro que eu parei, tava lendo assim, parei e pensei, nossa, esse livro parece que foi exatamente feito só pra você gostar, porque tem muitos livros e personagens fofos. Então, achei assim uma leve forçadinha de barra ali pra, tipo, nossa, amo os livros são lindos, os livros são maravilhosos, eu amo os livros. E claro, se você já é uma pessoa que gosta, é óbvio que você vai gostar dessa vibe. Então, achei assim que o livro podia levantar algumas problemáticas maiores, eu acho que podia discutir algumas outras coisas. Ele discute, mas ele não entra tanto no mérito de quanto a literatura hoje ela tá fragilizada em relação a antigamente. Isso pelo número de pessoas que lê, acesso, pela inclusão na internet, que tirou muito foco, né? Quer dizer que você tem tudo muito rápido, muito fácil e de formas muito mais interessantes que você pegar o livro. Enfim, acho que podia ter trazido. Eu senti mesmo que eu estava lendo quase que um conto de fadas, um pouco mais moderno, um pouco mais pra vida real, mas um conto de fadas. Então eu senti assim que faltou um pouco mais. Era uma baita oportunidade de falar sobre isso e que o autor deixou passar, mas enfim, né? Talvez ele não quisesse mesmo.
Mas como eu disse, é aquele tipo de leitura fluida que a história anda, que você quer saber pra onde ela vai. Que, na verdade, assim, não é tão, nossa, eu quero saber o final, mas eu estou gostando de acompanhar, estou curtindo. Um clima super gostoso, um clima de livro mesmo, pra você sair daquela ressaca literária, pra você ler depois de um livro que foi muito difícil, muito cansativo, muito grande. Então, acho que realmente é uma leitura que tem todos esses pontos a favor e que, principalmente, eu acho que para as pessoas que não leem tanto assim, é uma ótima porta de entrada, porque é um livro muito fácil e muito gostoso de absorver. E durante toda a leitura, a única coisa que eu conseguia pensar era que o Carl era o Sr. Frederici em Jump, que eu só conseguia pensar isso. E na verdade a menina era uma versão feminina, né, do outro personagem. Esqueci o nome dele. Como é que é o nome dele? Ah, depois eu procuro, mas enfim, que eu acho muito legal essa relação dos dois em Up. Então eu senti muito essa vibe dos dois personagens aqui nesse livro e, enfim, gostei bastante. Terminei o livro, então, gostando bastante da experiência, achando que foi super legal, mas com aquela pontinha de podia ter sido um pouco mais aproveitado, podia ter sido um pouco mais longo e ido por outro caminho, talvez, mas enfim, valeu a experiência. Acabei dando, então, pra esse livro 3,5 estrelas. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Essas foram minhas impressões sobre esse livro. Deixa aqui embaixo se você já leu, o que você achou e se você também tem vontade de ler. E a gente se vê, então, por aí.